Capítulo 26. Limite de refinamento. Tradutor: Lord Blefir. O inimigo que bloqueou o besouro de pedra cinza de Runa Negra havia morrido. Por isso, imediatamente soltou um grito animado. Depois disso, encarou o novo inimigo, Lu Yuan. O besouro de pedra cinzenta de runas negras gritou de raiva mais uma vez enquanto golpeava Lu Yuan com suas garras. Ele então levantou a espada e bloqueou o ataque. Largo. A espada e a garra colidiram. Quando Lu Yuan sentiu a grande força por trás do ataque das garras, ele não pôde evitar erguer as sobrancelhas. Ainda bem. Está dentro de um intervalo aceitável. Ele avançou e virou seu corpo, emprestando sua força para chegar ao lado do besouro de pedra cinza rúnico preto. Depois disso, a espada em sua mão cortou horizontalmente, formando um arco através da pele de pedra do besouro de pedra cinzenta e rúnica preta. Como resultado, um som abafado ecoou e a pele de pedra foi cortada, deixando para trás um ferimento no corpo do besouro de pedra cinza rúnico preto. Afinal, a espada Bug Claw era um armamento genético de elite. Além da força de Lu Yuan, um besouro de pedra cinza de runa preta teria dificuldade em bloquear completamente esse ataque. Esta foi a primeira vez que o besouro de pedra cinzenta de runas negras sofreu danos físicos, então seu corpo tremeu quando soltou um grito agudo. Seu movimento tornou-se então ainda mais caótico. Suas afiadas garras gêmeas dançaram descontroladamente enquanto atacavam Lu Yuan, que então evitou o ataque enquanto executava um contra-ataque. À medida que a batalha continuava, mais e mais ferimentos apareceram no corpo do besouro de pedra cinzenta rúnica preta. Embora seus ferimentos não fossem profundos, uma grande quantidade de sangue preto esverdeado fluiu, tingindo seu corpo com uma cor preto esverdeada. Além disso, os ferimentos contínuos fizeram com que os movimentos do besouro de pedra cinzenta rúnica negra se tornassem um tanto rígidos. Seu ataque não foi mais tão feroz como antes. Naturalmente, era cada vez mais conveniente para Lu Yuan fugir. Alguns momentos depois, ele se esquivou de um dos ataques de garras do besouro rúnico cinza e aproveitou a oportunidade para enfiar sua espada nos olhos do besouro, penetrando em seu cérebro. Cidade. O besouro de pedra cinzenta rúnica negra gritou agudamente quando seu corpo caiu no chão. Suas pernas curtas convulsionavam continuamente enquanto sua vitalidade gradualmente desaparecia. Depois de olhar para o cadáver no chão, Lu Yuan exalou lentamente uma lufada de ar turvo e dissipou o corpo de ferro negro. Nesta batalha, ele consumiu mais da metade de sua energia espiritual. No entanto, suas conquistas em batalha foram abundantes. Ele matou 4 kobolds e uma fera feroz de elite. Só posso dizer que é o que se espera de mim. Minha força é soberbamente forte. Uma luz branca brilhou do cadáver do besouro de pedra cinza e no instante seguinte, a luz branca se transformou em cristais espirituais. As coisas eram diferentes quando comparadas ao besouro cinza. O besouro de pedra cinza rúnico preto derrubou um total de 20 cristais espirituais. Foi 20 vezes mais em comparação. Além disso, outra bola de luz branca também flutuou do cadáver do inseto e pairou acima dele. Dentro da bola branca de luz, havia uma armadura de cor cinza um tanto simples e de aparência grosseira. Os olhos de Lu Yuan brilharam. Foi um armamento genético. Embora a taxa de queda de feras ferozes de nível de elite para armamento genético de nível comum não tenha sido considerada muito baixa, esta foi a primeira vez para Lu Yuan, afinal. Por isso, ele ainda estava muito feliz com isso. Lu Yuan pegou a bola de luz e as informações relevantes sobre o armamento genético foram transmitidas à sua mente. Essa armadura genética foi chamada de armadura de besouro cinza e foi formada a partir de uma fusão das carapaças blindadas do besouro de pedra cinza. Por ser um armamento genético de nível comum, apenas fornecia um bom impulso à defesa do usuário. Não era o mesmo que armamentos de elite que poderiam aumentar a força. O estilo da armadura parecia muito grosseiro, fornecendo proteção apenas para os ombros. Para a maioria das outras partes importantes do corpo, como peito, joelhos, etc., estava vazio. Lu Yuan estava até suspeitando que o besouro que produziu esta armadura estava frouxo. Não importa o que acontecesse, as partes importantes do corpo tinham que ser protegidas porque havia uma chance de salvar a vida do usuário. De qualquer forma, esta foi a primeira vez que ele obteve um armamento genético ao matar uma fera feroz de elite. Consequentemente, Lu Yuan não tinha expectativas muito altas. Foi o suficiente, desde que pudesse ser usado. No passado, apenas com o aprimoramento da espada, Bug Claw,
O corpo de Lu Yuan já achava difícil suportá-lo. Agora, depois de registrar e gravar um gene extraordinário, seu corpo ficou muito mais forte do que antes. Além disso, essa armadura era apenas de nível comum. O aprimoramento fornecido não foi tão bom, então Lu Yuan ainda poderia equipá-lo. Com sua vontade, a armadura cinza do besouro foi absorvida por seu corpo. A armadura era igual à espada. Transformou-se em uma sombra ilusória e flutuou nos arredores da cadeia genética. Lu Yuan imediatamente sentiu que sua habilidade defensiva havia aumentado em certa medida. No entanto, sua habilidade defensiva original já era muito grande, então o aprimoramento não poderia ser considerado muito grande. Depois de pensar sobre isso, a armadura apareceu em seu corpo e protegeu algumas de suas partes importantes. Lu Yuan abaixou a cabeça e olhou. MN. Parece um pouco feio, ele trocaria no momento em que recebesse uma nova armadura. Depois disso, Lu Yuan coletou a armadura de runa negra da parte de trás do besouro de pedra cinza de runa preta, enquanto ele também foi coletar os cristais espirituais e os materiais dos outros 4 besouros de pedra cinza. Por último, ele foi pegar os itens deixados cair pelos 4 kobolds após suas mortes. Talvez porque o time kobold não tivesse entrado há muito tempo, seus ganhos não foram nada demais. Havia apenas um total de 112 cristais espirituais e um número semelhante de armaduras de pedra cinza. Isso fez com que a esperança inicial de Lu Yuan de obter mais ganhos fosse frustrada. Ele só podia se forçar a aceitar isso. Lu Yuan só saiu da área de batalha depois de guardar todos os itens. Em uma área na floresta Greystone que ficava a uma certa distância da área de batalha, Berta Vimy olhou para trás. Depois de ver que ninguém a estava perseguindo, ela finalmente soltou um suspiro de alívio. Depois disso, ela cerrou os dentes quando uma expressão maliciosa apareceu em seu rosto. Ela então apertou ainda mais o arco em suas mãos. Aquele maldito humano, ele realmente se atreveu a me atacar. É impossível para mim esquecer esse rancor. Ela virou a palma da mão e um cristal transparente apareceu. Este era um cristal de comunicação, algo que poderia ser adquirido nas lojas das cidades da Terra das Origens. Custava um número considerável de cristais espirituais e poderia ser usado para comunicação a uma certa distância da localização da cidade. Berta Vimy injetou sua energia espiritual. Intencionalmente, o cristal transparente começou a brilhar em branco. A luz branca tremeluziu e logo depois uma cena apareceu dentro do cristal transparente. Era um kobold com pele e pelo pretos. Ele tinha uma expressão de respeito no rosto ao olhar para Berta Vimy. Terceira senhorita, há algo que você precisa entrar em contato comigo? Berta Vimy rangeu os dentes. Minha equipe de treinamento foi atacada. Além de mim, todos os outros morreram. Ao ouvir isso, o kobold de pele negra começou. Seus olhos estavam bem abertos. Todos mortos. E Lajin? Ele também morreu? Eu disse que todo mundo está morto. Berta Vimy franziu a testa e levantou a voz com certa impaciência. O kobold de pele negra abaixou a cabeça, apressadamente. Sim, terceira senhorita. Qual força da corporação você encontrou? Não, é apenas um humano. Um humano. Terceira senhorita, você não estava treinando na floresta Greystone. Como pode um único humano ter força para aniquilar toda a sua equipe? O kobold de pele negra tinha uma expressão perplexa no rosto. Eu também quero saber a resposta. Como vocês estão fazendo o seu trabalho? Porque esse humano não está incluído nas informações sobre os especialistas da cidade de Aranito. Vocês pegaram dinheiro do meu pai e entregaram um trabalho de tamanha qualidade. Falarei com meu pai sobre esse assunto. Berta Vimy falou com raiva. Terceira senhorita, por favor, acalme sua raiva. Este é o nosso erro, por favor, permita-nos compensar isso. O kobold de pele negra falou, apressadamente. Eu quero vingança. Quero cortar aquele humano em 10.000 pedaços. É melhor vocês enviarem mais pessoas. Ele é muito forte, não deixe que ele escape. Terceira senhorita, por favor, relaxe, reunirei imediatamente nossos homens. O kobold de pele negra falou apressadamente. Vou esperar aqui por todos vocês. Quando Berta Vimy ouviu essas palavras, a expressão gelada em seu rosto se dissipou um pouco. Ela pronunciou suas palavras lentamente antes de interromper a comunicação. Ao olhar para o cristal transparente, ela se lembrou da humilhação mais uma vez. Por isso, ela agarrou seu arco e cerrou os dentes.
O treinamento do irmão mais velho e da segunda irmã foi muito tranquilo, mas porque encontrei algo tão problemático. Maldito humano, espere. Vou fazer você se arrepender de ter me ofendido, Berta Vimy. Ponto. Enquanto Lu Yuan viajava, ele também absorveu os cristais espirituais. Havia um total de mais de 130 cristais, e Lu Yuan só precisou de pouco tempo para absorver mais de 100 deles. Neste momento, a parte inferior da cadeia genética em seu corpo começou a brilhar com uma luz branca resplandecente. A taxa de refinamento atingiu cerca de 8%. No entanto, Lu Yuan descobriu que a eficiência de seu refinamento através da absorção de cristais espirituais tornou-se cada vez menor. Além disso, ele podia sentir um pouco de dor em seu corpo. Lu Yuan suspeitou que era porque ele havia absorvido muitos cristais espirituais em um curto espaço de tempo, fazendo com que sua velocidade de refinamento fosse muito rápida. Esses fatores deveriam ser o motivo pelo qual tal situação apareceu. Afinal de contas, além dele, havia algum outro lutador genético em estágio probatório que pudesse absorver mais de 100 cristais espirituais em 10 minutos e usá-los para refinar a cadeia genética. Se sua velocidade fosse conhecida por outros, todos certamente morreriam de medo. Mesmo que sua velocidade de absorção pudesse acompanhar, seu corpo não seria capaz de suportar uma velocidade de refinamento tão rápida. Neste momento, ele provavelmente atingiu o limite do refinamento em tão pouco tempo. Se ele continuasse a refinar sua cadeia genética, ele sentia que o seu corpo poderia desmoronar. Ele teve que desacelerar. Além disso, mesmo que ele não usasse cristais espirituais para refinar a cadeia genética, ele ainda poderia absorvê-los. Ele poderia dar energia ao cubo de evolução e fazer preparativos para a evolução do corpo de ferro negro. Lu Yuan fez uma estimativa. A quantidade de energia espiritual que ele precisava para evoluir um gene de nível elite para o nível chefe era de aproximadamente 5.000 cristais espirituais. A quantidade era tão alta que parecia ridícula. Porém, só haveria ganho se houvesse esforço. Usar alguns milhares de cristais espirituais para trocar por um avanço foi uma transação extremamente lucrativa. Lu Yuan absorveu mais 10 cristais espirituais. No entanto, ele parou de repente quando pensou em algo. Certo, ele ainda não podia se dar ao luxo de ofender nenhuma corporação. Talvez eles possam vir e encontrar problemas comigo, eu deveria preparar alguns trunfos. Lu Yuan viu que restavam apenas mais de 20 cristais espirituais, por isso decidiu parar de absorvê-los. Ao mesmo tempo, ele aumentou a velocidade e correu em direção à saída da Floresta Greystone. Contanto que ele partisse da Floresta Greystone, as pessoas da corporação poderiam tentar encontrá-lo lá como quisessem. Capítulo 27, Palácio Subterrâneo de Aranito, Ataque Furtivo. Tradutor, Lord Blefir. É isso. O Palácio Subterrâneo de Aranito. Neste momento, Lu Yuan não estava mais na Floresta Greystone. Ele estava localizado em uma área árida, seca e rachada. Bem na frente dele havia um buraco que levava ao subsolo. O buraco tinha cerca de 4 a 5 metros de largura. Mais abaixo, havia escadas que se estendiam. Havia também uma tocha pendurada nas paredes a cada curta distância. Este era o maior labirinto subterrâneo de Sandstone City, o Sandstone Underground Palace. Havia uma variedade de feras ferozes lá dentro, de fracas a fortes. Além disso, havia muitos deles. Não apenas isso. Mas se alguém tivesse sorte, poderia encontrar relíquias e alguns tesouros preciosos no palácio subterrâneo. Claro, a principal razão pela qual Lu Yuan veio a este lugar foi porque os caminhos no palácio subterrâneo de Aranito eram muito complexos. Afinal, ele havia ofendido uma corporação. Como ele ainda não era forte o suficiente, teria mais rotas de fuga em uma área tão complexa. Havia várias dezenas de passagens subterrâneas em direção ao palácio subterrâneo de Aranito. Este lugar era um deles. A entrada do lado de fora do palácio subterrâneo era muito animada, com muitos guerreiros genéticos ao redor. Indo para a parte norte do palácio subterrâneo para matar lagartos furiosos. Falta um lutador do tipo controle. Os ganhos serão divididos igualmente. Poção de desintoxicação. Vendendo poções de desintoxicação. Todo mundo conhece o efeito do veneno do escorpião negro. Você não ficará ansioso se tiver uma poção de desintoxicação com você. O estoque é limitado. Quem quiser comprar deve ser rápido. Lâmina, urta de nível comum. Apresse-se se quiser. 180 cristais espirituais.
Sem negociação. Havia pessoas gritando por todos os tipos de motivos, e o lugar do lado de fora da entrada estava quase se transformando em um mercado de pequena escala. No entanto, Lu Yuan poderia entender isso. O palácio subterrâneo de Aranito era uma das áreas da cidade de Aranito com o maior número de combatentes genéticos. Lugares com pessoas teriam todos os tipos de oportunidades de negócios. O olhar de Lu Yuan varreu ao redor e ele viu que a maioria dos lutadores genéticos que planejavam entrar no palácio subterrâneo formavam grupos para entrar. Ele parecia ter visto apenas 3 ou 4 pessoas que foram sozinhas como ele. Cada uma dessas pessoas que seguiam sozinhas usavam armaduras feitas de couro ou outros materiais, portavam armas e estavam totalmente equipadas. Eles pareciam ter disposições fortes. O Sandstone Underground Palace não era uma área como a Floresta Greystone. O nível de perigo deste lugar superou em muito da Floresta Greystone. Aquelas pessoas que podiam andar sozinhas pelo lugar eram em sua maioria bastante fortes. Caso contrário, eles estariam apenas entregando suas vidas. Lu Yuan estava sozinho e naturalmente também atraiu a atenção de algumas pessoas. Alguns lutadores genéticos olharam para ele e rapidamente desviaram o olhar. Lu Yuan não prestou atenção neles e entrou no corredor, descendo as escadas. Além de Lu Yuan, havia outros 2 grupos, uma composto por 4 gatos, enquanto o outro consistia de 2 elfos e 2 gatos. No caminho, as 2 partes e Lu Yuan ficaram, todos muito quietos. O olhar de Lu Yuan ocasionalmente varria as 2 partes. Ele percebeu que eles também estavam olhando um para o outro. Todos estavam em guarda. Depois de descer uma certa distância, os gritos do lado de fora não podiam mais ser ouvidos. Havia apenas sons de passos quando as armaduras se moviam e as botas pousavam no chão. A atmosfera estava muito tranquila. Depois de um tempo, todos chegaram ao final da escada. Era um pequeno pedaço de terreno vazio que tinha um raio de cerca de 50 metros ou mais, e havia 4 passagens de um lado do terreno. O olhar de Lu Yuan se desviou. Ele não se importou com o que os outros 2 partidos pensavam e foi direto para o da extrema-direita. Depois que Lu Yuan saiu, os membros dos 2 grupos se comunicaram entre si através de seus olhares e entraram em outras 2 passagens. Depois que Lu Yuan entrou na passagem na extrema-direita, ele encontrou mais alguns caminhos desviados não muito tempo depois. Sem saber o que fazer, ele escolheu aleatoriamente uma direção. Quanto mais fundo ele entrava no palácio subterrâneo, mais largos eram os caminhos internos. Depois de caminhar uma certa distância, dos poucos metros originais, as passagens passaram a ter mais de 20 metros de largura. No entanto, depois de caminhar tanto tempo, Lu Yuan não encontrou uma única fera feroz. Em relação a isso, Lu Yuan também não achou surpreendente. Afinal, esta era uma área próxima a uma entrada. Embora houvesse muitas rotas no palácio subterrâneo, este lugar provavelmente era aquele que as outras pessoas já haviam percorrido antes. A estrada, diante dele ainda era muito longa e Lu Yuan não estava nem um pouco ansioso. Depois de tomar mais algumas rotas desviadas, a passagem em que Lu Yuan estava já tinha cerca de 30 metros de largura. Ele olhou para os arredores e ainda não descobriu nenhum vestígio de feras ferozes. Lu Yuan ergueu as sobrancelhas e continuou avançando. Assim que ele passou por uma pilha de pedras esmagadas, uma pedra, do tamanho de uma cabeça humana de repente voou em direção à nuca de Lu Yuan em uma velocidade extremamente alta. Lu Yuan sentiu o vento forte vindo de trás de sua cabeça e ficou chocado. Como resultado, ele bateu as 2 pernas com força no chão e depois se afastou um pouco para o lado. Instantaneamente, um pedaço de pedra voou pela cabeça de Lu Yuan. As pupilas de Lu Yuan contraíram. De onde veio esse ataque de pedra? Ele havia verificado os arredores mais cedo e não descobriu a existência de nenhuma fera feroz. Por isso, ele se virou e olhou na direção de onde a pedra tinha vindo. Seus olhos então se arregalaram. Num canto onde havia uma pilha de pedras, muitos pedaços de brita flutuavam. Então, todas as pedras esmagadas se juntaram para formar um pedreiro de 1,8 metros de altura. Pensar que existe tal forma de vida. Lu Yuan ficou um pouco atordoado. Só então, outra rajada de vento soprou novamente nas suas costas. Ele rapidamente se esquivou pela segunda vez. Um pedaço de pedra do tamanho de uma cabeça humana voou e finalmente pousou na mão direita do homem da pedra. Quando o homem da pedra ergueu os punhos de pedra do tamanho de 2 sacos de areia, começou a gritar. Lu Yuan achou difícil entender como esse homem da pedra emitia sons.
No entanto, ele não teve margem de manobra para pensar muito nisso. Neste momento, o homem da pedra agitava os punhos e avançava em sua direção. Os passos pesados do homem da pedra pousaram no chão, fazendo sons estrondosos. Lu Yuan franziu as sobrancelhas. Sua espada longa apareceu e ele olhou para o homem da pedra com uma pitada de solenidade. O homem da pedra chegou rapidamente na frente de Lu Yuan, balançando o punho direito em sua direção. Seus punhos provocaram um vento forte e uivante com uma disposição surpreendente. Sua velocidade não era lenta, mas ainda era um pouco mais lenta em comparação com Lu Yuan. Então, Lu Yuan se virou e se esquivou do punho do homem da pedra. Ele então cortou sua espada longa, em direção à parte onde sua cabeça estava conectada ao corpo. Largo. A espada longa colidiu com as pedras, fazendo um som estridente. Depois disso, a espada longa deixou uma rachadura profunda na pedra. A tremenda força fez com que o corpo do homem da pedra recuasse alguns passos. Vendo isso, Lu Yuan entendeu quão forte era seu homem-pedra. Era muito mais forte comparado aos besouros de pedra cinza, mas era mais fraco que os besouros de pedra cinza de runas pretas. Quando comparado aos lutadores genéticos, tratava-se da força de um lutador probatório que não tinha gravado nenhum gene e tinha um grau de refinamento de cerca de 40%. Dadas as capacidades de Lu Yuan, não era uma grande ameaça para ele. A única coisa problemática era que esse homem da pedra era um pouco astuto. Poderia se transformar em pilhas de pedras esmagadas e lançar ataques furtivos. Não seria possível dizer apenas pela aparência. As pedras não devem ser subestimadas. Depois de verificar sua força, Lu Yuan começou a lançar uma série de ataques ferozes com sua espada. Não demorou muito para que ele quebrasse a cabeça do homem da pedra. Depois de esmagar a cabeça do homem da pedra, seu corpo parou de se conectar como havia feito antes. Eles se transformaram em pedras esmagadas e se espalharam pelo chão. Depois disso, uma luz branca brilhou enquanto 3 cristais espirituais se condensavam entre as pedras esmagadas. Havia mais deles em comparação com besouros de pedra cinza. Lu Yuan abriu um sorriso e os pegou. Além dos cristais espirituais, Lu Yuan também viu uma pedra esférica semelhante a um seixo branco. Lu Yuan ergueu as sobrancelhas e atendeu. A informação foi enviada à mente de Lu Yuan. Coração de pequeno pedreiro, material de qualidade comum. Pode ser usado para refinar armamentos genéticos e poções genéticas. Coração de pequeno homem de pedra. Então essa coisa era um pequeno homem de pedra. Lu Yuan deu uma olhada nas pedras esmagadas no chão e teve uma sugestão de compreensão. Quando ele investigou o palácio subterrâneo de Aranito, ele leu sobre os tipos de feras ferozes que poderiam ser encontradas aqui. Por isso, ele sabia sobre pequenos pedreiros. No entanto, a postagem não deu uma introdução concreta aos hábitos das feras ferozes. Lu Yuan não esperava que os pequenos pedreiros fossem tão astutos. Felizmente, ele não era fraco. Caso contrário, ele teria sido vítima disso. Após esta lição, Lu Yuan decidiu ativar constantemente seu corpo de ferro negro pelo resto de sua exploração. Isso garantiria suas capacidades defensivas. Isso impediria de cair nas mãos de feras ferozes que poderiam aparecer do nada. Se isso acontecesse, ele não teria onde chorar. Se fosse outra pessoa, não, seria prático ter sua técnica de batalha constantemente ativada. Afinal de contas, tais técnicas de batalha defensiva exigiam um esgotamento contínuo da energia espiritual, e não se teria energia espiritual suficiente para sustentar tal ativação contínua. No entanto, as coisas eram diferentes para Lu Yuan. A taxa com que ele absorvia cristais espirituais era rápida e ele conseguia reabastecer constantemente sua energia espiritual. Foi fácil para ele ativar constantemente o Black Iron Body. Depois de ativar o corpo de ferro negro, Lu Yuan continuou a se aprofundar no palácio subterrâneo. Desta vez, ele começou a prestar atenção nas pilhas de brita à beira dos caminhos. Não demorou muito para que ele visse 2 pilhas de pedras esmagadas não muito longe. Lu Yuan ergueu as sobrancelhas e caminhou lentamente. Como esperado, quando ele chegou perto, 2 pedaços de pedra no topo de cada pilha voaram em direção a Lu Yuan. Você ainda está pensando em lançar um ataque furtivo contra mim? Lu Yuan evitou os ataques furtivos e depois os matou. Cada pequeno homem da pedra deixou cair 3 cristais espirituais. No entanto, apenas um pequeno pedreiro derrubou o coração de um pequeno pedreiro. Como esperado,
Um material como este não seria descartado por todos os pequenos pedreiros. Lu Yuan continuou avançando. Ele não tinha andado muito quando ouviu o som de luta vindo da passagem em frente. Lu Yuan ergueu as sobrancelhas e franziu ligeiramente a testa enquanto olhava para a próxima passagem. Se possível, Lu Yuan não queria se intrometer nos negócios de outras pessoas. Se ele encontrasse alguém forte que não pudesse ofender, as coisas se tornariam problemáticas. No entanto, não havia outras passagens além desta aqui. Ele não tinha onde se esconder. Sem escolha, Lu Yuan só pôde avançar, planejando verificar a situação. Capítulo 28, Caçadores Tradutor. Lord Blefir. Lu Yuan deu apenas alguns passos quando viu uma luz vermelha brilhar na sua frente. Uma bola de fogo veio, voando da escuridão nas profundezas da passagem. As pupilas de Lu Yuan se contraíram e ele rapidamente se esquivou para o lado. Estrondo. A bola de fogo pousou na parede de pedra não muito longe de Lu Yuan, fazendo um som de explosão. As chamas ferviam e as ondas de calor jorravam. Lu Yuan deu uma olhada na parede de pedra carbonizada e rachada e seus lábios se contraíram. Ele então olhou para as profundezas da passagem. Os sons de passos ansiosos soaram e 4 lutadores humanos estavam fugindo nesta direção. Havia 3 gatos atrás deles. Um dos gatos usava um manto de mago e segurava um cajado mágico de madeira. As energias espirituais fervilhavam ao seu redor e uma bola de fogo do tamanho de uma cabeça apareceu no topo do bastão mágico, disparando. Os 4 humanos rapidamente se esquivaram e a bola de fogo disparou na direção de Lu Yuan. Lu Yuan. Este foi realmente um desastre desnecessário. Ele rapidamente se esquivou também. Estrondo. A bola de fogo atingiu as paredes novamente, explodindo. Lu Yuan deu uma olhada. Outro buraco apareceu na parede. A grande destreza fez Lu Yuan sentir-se incontrolavelmente chocado. Quando os 4 lutadores humanos viram Lu Yuan, ficaram inicialmente atordoados. Depois disso, o lutador do tipo guarda que tinha uma figura alta e era o líder do grupo disse rapidamente. Amigo, aqueles gatos atrás de nós são caçadores. Apresse-se e corra. Ao ouvir isso, as pupilas de Lu Yuan contraíram-se ligeiramente. Os caçadores se referiam a um tipo de combatentes genéticos. Na Terra das Origens, se um lutador genético morresse, seus ganhos com a viagem atual cairiam e eles também receberiam danos mentais, o que atrasaria sua próxima viagem à Terra das Origens por muito tempo. Consequentemente, a maioria dos lutadores genéticos tinha um certo grau de resistência e evitação em relação a uma batalha até a morte. No entanto, este não foi o caso de alguns lutadores genéticos. Eles não queriam caçar feras ferozes, sair em aventuras para obter tesouros. Em vez disso, eles visaram outros combatentes genéticos. Eles caçaram especialmente outros lutadores genéticos para obter vários recursos, e esse grupo de lutadores genéticos foi chamado de caçadores. Os caçadores eram geralmente mais fortes que os lutadores genéticos comuns. Claro, se eles não fossem fortes, seria impossível para eles caçarem outros lutadores genéticos para obter recursos. Foi por causa disso que, se alguém encontrasse caçadores, os lutadores genéticos que tivessem sorte seriam capazes de escapar. Se não tivessem sorte, poderiam deixar o local mortos. Lu Yuan não esperava encontrar caçadores quando acabara de chegar ao Sandstone Underground Palace. Quando os lutadores humanos viram Lu Yuan, os poucos caçadores de gatos naturalmente o viram também. Eles abriram um sorriso. Eu não esperava que houvesse mais um. Vamos matá-lo também. Havia apenas 3 caçadores de gatos, mas ao enfrentar Lu Yuan e os outros 4 humanos, a situação era como caçadores contra suas presas. Uma gata com uma figura incrível, vestindo uma armadura de couro preto e segurando um arco longo, lambeu os lábios. Esse cara humano é muito bonito. É uma pena. Ela puxou o arco e um leve brilho vermelho brilhou na flecha. Depois de soltar a flecha, ela rasgou o ar com um grito agudo, atirando em direção a Lu Yuan. Vendo isso, os 4 lutadores humanos abriram bem os olhos. Atenção! Esta flecha é muito poderosa. Anteriormente, alguns de seus companheiros foram mortos por esta flecha. Lu Yuan franziu a testa ligeiramente e bloqueou com sua espada longa. Largo. Um som ensurdecedor soou e o braço de Lu Yuan tremeu ligeiramente, ficando um pouco entorpecido com a tremenda força. Ele se sentiu um pouco surpreso por dentro. Essa destreza foi muitas vezes mais forte que a terceira senhorita do grupo dos 5 kobolds.
como esperado de um arqueiro que gravou e registrou um gene extraordinário. Além disso, o gene que esta pessoa gravou registrou foi provavelmente um gene extraordinário que aumentou especialmente a destreza do arco e flecha. Vendo que Lu Yuan conseguiu bloquear a flecha sem dar um passo para trás, os olhos dos 3 caçadores de gatos se estreitaram. Tome cuidado. Esse cara não é fraco. Vendo que Lu Yuan foi capaz de bloquear a flecha, os 4 lutadores humanos ficaram todos atordoados. Então, eles abriram um sorriso surpreso. É um especialista. Amigo. Nós vamos te ajudar. O lutador tipo guarda, que era o líder, viu que Lu Yuan era forte. Por isso, ele cerrou os dentes e imediatamente se preparou para retaliar. A maioria dos caçadores eram lutadores genéticos, ágeis e velozes. A maioria deles tentou matar seus alvos instantaneamente ou fugir após falhar. Ao enfrentar caçadores, fugir era apenas uma opção em defesa que as pessoas não tinham escolha senão escolher. Com a oportunidade de retaliar, os combatentes com rica experiência de combate naturalmente não desistiriam. Embora este lutador do tipo guarda estivesse coberto de feridas, ele não demonstrou nenhuma hesitação. Quando os outros lutadores genéticos ouviram isso, ficaram atordoados por um momento. No entanto, eles claramente tinham grande confiança no lutador do tipo guarda. Depois de voltarem a si, eles imediatamente se prepararam para lutar. Foda-se eles. Porra, esses 3 bastardos mataram Xiaoqi e os outros. Vamos vingá-los. Vendo que os 4 lutadores genéticos estavam prontos para a batalha, os 3 caçadores de gatos revelaram sorrisos desdenhosos. Tentativa fútil. Eu vou segurar aquele lutador humano. Vocês lidam com eles. A arqueira gata abriu um sorriso e seus penetrantes olhos verdes de gato olharam para Lu Yuan. Os outros 2 caçadores de Kage eram um lutador do tipo elemental, que dominava uma técnica de batalha de bola de fogo, e um lutador do tipo ataque segurando uma espada longa, respectivamente. O espadachim tipo gato usou sua técnica de batalha e sua pele ficou levemente vermelha. Sua velocidade aumentou um pouco e ele avançou em direção aos 4 lutadores genéticos. Ele disse friamente: esse cara do tipo guarda não é fraco, então mate os outros primeiro. Vamos mirar naquele portador da espada. Não se preocupe, contanto que você possa atrapalhar a formação deles, podemos matar todos eles. O caçador de gatos do tipo elementar que usava uma túnica de magos sorriu e começou a condensar uma bola de fogo novamente. Entre os 4 lutadores do gênero humano, o lutador do tipo ataque com espada parecia o mais jovem. Ele ainda tinha um toque de infantilidade no rosto, parecendo ter mais ou menos a idade de Lu Yuan. Quando ele viu que os caçadores de gatos tinham voltado seus olhares para ele, seu semblante ficou pálido e suor frio brotou em sua testa. O lutador do tipo guarda era um cara de meia-idade com aparência calma. Ele soltou um bufo frio e perfurou ferozmente seu escudo que tinha a altura de uma pessoa no chão. Você terá que passar por mim primeiro. Os lábios do espadachim cara-gato se curvaram e ele avançou em direção ao lutador tipo guarda com uma velocidade explosiva. Depois de assumir uma postura estranha, o espadachim gato segurou sua espada com as 2 mãos. Respirou fundo e soltou um grito feroz. A espada longa cortou horizontalmente e correntes de ar branco apareceram na espada. Largo. A espada longa e o escudo se chocaram. Depois disso, o semblante do lutador do tipo guarda ficou pálido. Ele soltou um grunhido abafado e deu meio passo para trás. Ele tinha muitos ferimentos em seu corpo para começar. Assim, depois de receber este ataque, suas feridas se abriram novamente e o sangue começou a escorrer. O tom do espadachim parecia relaxado. Você é considerado bastante forte para poder receber minha técnica de batalha Berserk Blow além do meu Heavy Sword Slash. É uma pena que você esteja ferido. Todos, ataquem juntos. Vendo que o lutador do tipo guarda estava sendo suprimido, os 3 lutadores humanos restantes arregalaram os olhos e atacaram o espadachim cara-gato. O espadachim gato soltou um leve bufo e se moveu para evitar os ataques dos 3 lutadores humanos. Só então, uma bola de fogo veio voando em direção ao jovem espadachim humano. As pupilas do espadachim humano se contraíram quando ele sentiu a temperatura escaldante e uma pitada de medo apareceu em seu rosto. Ele rolou para o chão e evitou a bola de fogo. Estrondo, a bola de fogo explodiu no chão e a formação dos 3 lutadores humanos foi interrompida. Vendo isso,
O espadachim gato soltou uma risada selvagem e depois atacou repetidamente com um grito furioso, atacando o lutador do tipo guarda através de várias posturas complicadas. O lutador do tipo guarda estava exausto por causa de todos os bloqueios e os ferimentos em seu corpo estavam piorando cada vez mais. O sangue jorrou e seu rosto gradualmente ficou pálido. Quando o espadachim Kage viu a defesa do lutador do tipo guarda se desgastando gradualmente, ele abriu um sorriso selvagem. Os outros três queriam ajudar, mas foram suprimidos pelas bolas de fogo do elementalista Kage. Eles só podiam continuar se esquivando. Justamente quando a situação era ruim para os combatentes do gênero humano, um grito agonizante soou. Os semblantes do espadachim e do elementalista mudaram. Eles se viraram para olhar na outra direção. O rosto da gata estava horrivelmente pálido e uma espada longa preta perfurou seu estômago. Lu Yuan segurou a espada longa com uma expressão fria. Ele também tinha uma flecha perfurada em sua armadura no ombro. A gata era muito forte e a destreza de suas flechas era muito grande. Ela também era muito ágil. Se estivesse em uma área espaçosa, Lu Yuan não teria conseguido lidar com ela. Afinal, o gene que ele gravou e registrou estava mais inclinado a ser defensivo. Sua velocidade foi muito medíocre. Ele poderia se defender dos ataques das flechas, mas não seria capaz de alcançar a garota gato. No entanto, eles estavam em um palácio subterrâneo agora. Toda a passagem tinha apenas cerca de 30 metros de largura, e o resto da área foi usada pelos outros em sua luta. Além disso, a garota gato teve que conter Lu Yuan, não deixando-o correr para a batalha ali e pressionar o espadachim cara gato. Consequentemente, isso reduziu bastante a área em que a garota gato poderia se esquivar, e Lu Yuan poderia continuar empurrando a garota gato para um canto com sua defesa poderosa, eventualmente forçando a um canto. Apesar disso, quando Lu Yuan lançou seu ataque final, a garota gato ainda disparou uma flecha que era difícil para ele desviar. Felizmente, ele virou ligeiramente o corpo no último momento, fazendo com que a flecha, que apontava para seu coração, atingisse seu ombro. Ele estava vestindo a armadura de besouro de pedra cinza, que defendia uma parte da destreza da flecha. Além disso, havia seu poderoso corpo de ferro negro. No final, a flecha perfurou apenas a carne de Lu Yuan e nem atingiu seus ossos, muito menos perfurou seu corpo. Só poderia ser considerado um ferimento leve. Luz. Quando os dois caçadores de gatos viram esta cena, seus olhos se arregalaram e soltaram um grito furioso ao mesmo tempo. Caramba! O espadachim Kage imediatamente desistiu do lutador do tipo guarda que estava atingindo seus limites e virou-se para avançar em direção a Lu Yuan. O outro elementalista Kage também condensou uma bola de fogo em direção a Lu Yuan com uma expressão fria. Por outro lado, Lu Yuan semicerrou os olhos, com uma expressão fria. Ele sacou a espada Bug Claw e Moli caiu no chão, ofegante. O sangue jorrava rapidamente da área do estômago, tingindo o chão de vermelho. Capítulo 29. Repelir, colega de classe tradutor, Lord Blefiri Bastardo. O espadachim gato correu até Lu Yuan. Usando um ritmo respiratório estranho, uma corrente de ar apareceu em sua espada longa e ele atacou em direção a Lu Yuan. Lu Yuan também balançou sua espada em direção ao espadachim com sua esgrima militar. Largo. Quando as duas espadas se chocaram, faíscas se espalharam e ambos foram empurrados um passo para trás. As pupilas de Lu Yuan contraíram-se ligeiramente. Esse cara era um pouco forte. Era preciso saber que Lu Yuan gravou e registrou um gene de elite. Ele não esperava que, apesar disso, não fosse capaz de vencer esse cara gato em força. Foi porque a taxa de refinamento do gene de Lu Yuan não era alta o suficiente. Se sua taxa de refinamento tivesse atingido 50% ou mais, as coisas não teriam sido tão problemáticas. Foi uma pena que a taxa de refinamento fosse algo acumulado com o tempo. Ele também não pôde evitar. A velocidade de seu refinamento foi considerada muito rápida. Após a primeira colisão de espada, o espadachim Kage imediatamente mudou seus passos e seu corpo se moveu horizontalmente por uma distância. Naquele exato momento, uma bola de fogo voou de trás do espadachim cara gato, atirando em direção a Lu Yuan. A temperatura escaldante fez com que as pupilas de Lu Yuan se contraíssem intensamente. Sem pensar, ele instintivamente chutou o chão e correu para a esquerda. Como resultado, a bola de fogo passou por Lu Yuan e a alta temperatura causou um cheiro de carbonizado em sua cabeça. Mesmo com a defesa do corpo de ferro negro,
Se Lu Yuan atacasse à força, ele sofreria ferimentos graves. Quando Lu Yuan se esquivou, o espadachim Kapi avançou mais uma vez, cortando sua espada longa. Ainda instável, Lu Yuan só conseguiu bloquear apressadamente com sua espada. Largo. Ele recuou alguns passos. No momento em que o fez, outra bola de fogo veio voando. Assim, ele só poderia se esquivar novamente. O espadachim Kapi e o elementalista tiveram um bom trabalho em equipe, seus ataques se conectando bem. Consequentemente, Lu Yuan foi reprimido por eles. Só então, o lutador humano do tipo guarda recuperou um pouco de força. Então ele avançou, correndo em direção ao elementalista Karagato à distância. Vendo que o lutador do tipo guarda veio atacando, o semblante do elementalista Kapi mudou. Ele lançou uma bola de fogo em direção a ele. O lutador do tipo guarda levantou o escudo e bloqueou a bola de fogo. Estrondo. A bola de fogo explodiu no escudo. No entanto, o lutador do tipo guarda soltou um grunhido abafado e deu um passo para trás. Ele gritou: "O que vocês ainda estão esperando? Todos, ataquem esse elementalista." Os outros três recuperaram o juízo de sua situação lamentável, avançando em direção ao elementalista Karagato. Ao ver isso, as sobrancelhas do lutador do tipo elemental franziram. "Observe", disse ele. O olhar de Shi, o espadachim gato que estava atacando Lu Yuan, cintilou. Ah! Quando ele soltou um grito alto, seus braços se ergueram e toda a pele de seu corpo ficou mais vermelha. Ele então agarrou sua espada longa com força, e cortou-a ferozmente. O intenso vento da espada soprou e os cabelos de Lu Yuan esvoaçaram. Como resultado, o olhar de Lu Yuan cintilou e ele agarrou firmemente sua espada longa também, ativando o corpo de ferro negro com força total. A energia espiritual jorrou e a espada longa bloqueou na frente de seu corpo. Largo. Um poder mais forte do que antes fez com que Lu Yuan desse alguns passos para trás. Aproveitando a oportunidade, o espadachim gato recuou e chegou na frente da garota gato, Molly, que havia caído. Ele pegou Molly e depois recuou. A energia espiritual fervia pelo corpo do lutador do tipo elemental, e ele continuou lançando bolas de fogo uma após a outra, sem se importar com o esgotamento de sua energia espiritual enquanto rapidamente suprimia a todos. Ao mesmo tempo, ele recuou rapidamente com o espadachim Kage. Os três rapidamente se esconderam nas profundezas da passagem do palácio subterrâneo. A velocidade de Lu Yuan não poderia ser comparada à do Kage. Além disso, houve também a supressão das bolas de fogo do elementalista Kage. Portanto, ele não se atreveu a seguir em frente e apenas franziu a testa e observou enquanto eles escapavam. Quanto aos outros 4 lutadores genéticos, eles suspiraram, de alívio ao ver os 3 caçadores saindo. Era como se eles tivessem ficado fracos. Isto foi especialmente verdade para o lutador do tipo guarda. Seu escudo foi perfurado no chão para apoio e ele continuou ofegante. Lu Yuan olhou para ele e percebeu que ele estava coberto de sangue, com o semblante extremamente pálido. Depois de respirar, o lutador do tipo guarda vasculhou e uma garrafa de cristal, com líquido vermelho apareceu em sua mão. Ele então abriu a tampa da garrafa de cristal com a boca e bebeu o líquido dentro dela. Depois de pouco tempo, Lu Yuan viu que a aparência do lutador do tipo guarda parecia melhor e sua respiração ofegante também não era tão pesada. As feridas que estavam sangrando também pararam de sangrar em pouco tempo. Lu Yuan sabia que esta era uma poção de recuperação. Era um tipo de poção genética que poderia acelerar a recuperação das feridas. Ele havia pensado em comprar uma garrafa disso antes, mas apenas uma poção de recuperação usada por lutadores em liberdade condicional custaria os $8.000 por garrafa. Ele não tinha dinheiro para isso. Depois que o lutador do tipo guarda bebeu a poção de recuperação, ele olhou para Lu Yuan e abriu um sorriso. "Amigo, é tudo graças a você desta vez. Caso contrário, nós 4 provavelmente não conseguiríamos escapar." Lu Yuan balançou a cabeça. "Mesmo sem vocês, se eu encontrasse caçadores, eles também não me deixariam escapar. Para falar a verdade, se Lu Yuan encontrasse aqueles 3 gatos sozinho, sem essas poucas pessoas para ajudar a mantê-los afastados, ele provavelmente teria que pagar um preço muito alto para poder escapar." Ele poderia dizer que o espadachim e o elementalista Kage tinham um bom trabalho em equipe. Além disso, cada um deles provavelmente não era mais fraco que ele, então era muito difícil pegar os 3 sozinho. Ele ainda estava um pouco fraco. Lu Yuan sentiu que precisava continuar a trabalhar duro.
Quanto aos assuntos de hoje, ele só poderia se considerar azarado. Lu Yuan deu uma olhada na flecha em seu ombro e puxou-a com força. A dor fez com que ele franzisse a testa. Depois de dar uma olhada no sangue que fluía lentamente, Lu Yuan sentiu que provavelmente também teria que preparar algum remédio. Não apenas poções de recuperação. Ele também teve que preparar algumas poções de explosão de velocidade e poções de explosão de força. Ele os teria como trunfos para lidar com diferentes situações. No entanto, tudo isso precisaria de dinheiro. Lu Yuan de repente percebeu uma coisa. Ele era muito pobre. Só então, uma voz incerta soou. Você é Lu Yuan? Tanto Lu Yuan quanto o lutador do tipo guarda ficaram atordoados e olharam na direção da voz. Era o jovem lutador do tipo ataque que segurava uma espada longa. Ele era um jovem de aparência bastante elegante. Neste momento, este jovem estava olhando para Lu Yuan com uma pitada de incerteza nos olhos. Lu Yuan olhou para este jovem e achou-o um pouco familiar, mas não conseguia se lembrar quem era este. Você é? Os olhos do jovem se arregalaram e ele soltou um grito de descrença. Você é mesmo Lu Yuan? Eu sou Zhu Ming. Zhu Ming. Aquele da mesma turma que você. O Zhu Ming que despertou no segundo ano. Ao ouvir isso, Lu Yuan de repente se lembrou de algo. Zhu Ming? Então é você. A cerimônia de despertar dos lutadores genéticos acontecia uma vez por ano, um total de 3 vezes nos 3 anos do ensino médio. Este Zhu Ming era um lutador genético de sua classe que acordou quando eles estavam no segundo ano. Como os lutadores genéticos precisavam cultivar e entrar na Terra das Origens, eles tinham pouco tempo para assistir às aulas. Portanto, a última vez que Zhu Ming assistiu a uma aula foi há 4 meses. O Lu Yuan original não tinha relação com este assunto e era considerado de 2 mundos diferentes com Zhu Ming. Portanto, Lu Yuan não conseguia se lembrar da aparência de Zhu Ming com muita clareza. Ele nem tinha percebido que este era seu colega de classe. O lutador do tipo guarda não pôde deixar de perguntar. Pequeno Zhu, vocês se conhecem? Zhu Ming assentiu. Líder, ele é meu colega de classe. Depois de dizer isso, ele olhou para Lu Yuan com espanto nos olhos. Vi no chat em grupo dos colegas que desta vez você acordou e faz apenas alguns dias. Por que você é tão forte? O que? Ao ouvir isso, os outros também soltaram gritos de surpresa. Todos olharam para Lu Yuan com espanto. O lutador do tipo guarda também parecia atordoado. Amigo, você acabou de acordar? Um jovem magro segurando 2 espadas curtas parecia com muita inveja. Já se passaram 3 anos desde o meu despertar, mas ainda nem consegui avançar para o nível 1. Você não é muito forte. Outra senhora de aparência elegante segurando um arco longo olhou para Lu Yuan, disse sorrindo. Lu Yuan, você não é incrível demais? Você pode me ensinar como ficar mais forte. Lu Yuan entendeu que ele parecia um pouco forte do ponto de vista deles. Ele sorriu. Tive sorte e abri um baú antes, recebendo alguns ganhos. É por isso que minhas capacidades são aceitáveis. Ao ouvir isso, alguns deles ficaram em silêncio. Os baús de tesouro dependiam da sorte. Só se poderia dizer que a boa sorte de Lu Yuan deixou os outros com inveja. Como Lu Yuan não planejava conversar muito com outras pessoas sobre esse assunto, ele sorriu e disse: Sua condição não parece muito boa, não é? Você está voltando? Os poucos voltaram assim então o tipo guarda sentiu, sorrindo amargamente. Esta viagem ao palácio subterrâneo é uma grande perda. Tirando o fato de que não tivemos ganhos, praticamente esgotamos nosso remédio. Até perdemos 3 membros do partido, então planejamos retornar e nos reorganizar primeiro. Zhu Ming olhou para Lu Yuan. Lu Yuan, e você? Acabei de chegar e pretendo continuar explorando. Ao ouvir isso, o lutador do tipo guarda pensou um pouco antes de dizer. Então você terá que ter cuidado. Aqueles 2 caçadores de gatos escaparam. Se eles encontrassem você sozinho, provavelmente fariam um movimento contra você. Além disso, aquela arqueira gata parece que não morreu. Como eles deveriam tomar algum remédio, ela também poderá se recuperar. Lu Yuan assentiu. Eu sei. Quando viu o lutador tipo guarda tomando uma poção de recuperação, ele também pensou nesse problema. Ele deveria tê-la esfaqueado mais uma vez. Foi uma pena que ele não tenha pensado na possibilidade de eles terem poções de recuperação com eles. Além disso, aquele espadachim gato veio muito rápido. De repente,
Ele sentiu a cabeça doer um pouco. A razão pela qual ele veio ao palácio subterrâneo não foi porque queria evitar a perseguição da Vimy Corporation. Porque ele ofendeu mais pessoas quando acabou de chegar. As coisas não são muito difíceis para mim, eu só queria desenvolver em paz, já que você sabe, não direi muito. Tome cuidado. Hein? Você tem um cristal de comunicação? Devemos nos adicionar? Eu não comprei um. Lu Yuan não havia retornado para Sandstone City e também não tinha cristais espirituais para comprar essa coisa. O lutador do tipo guarda revelou uma expressão arrependida. Tudo bem então, partiremos primeiro. Zhu Ming olhou para Lu Yuan e disse sorrindo. Lu Yuan, irei primeiro então. Tome cuidado. Ah, certo, vou adicioná-lo depois de sair. Vamos manter contato no League Chat. Lu Yuan pensou a respeito e não recusou. Ele assentiu. Tudo bem. Capítulo 30. Som de porta abrindo nas primeiras horas. Tradutor. Lord Blufir e Lu Yuan despediu-se do grupo de Zhu Ming e depois continuou a entrar no palácio subterrâneo. No caminho, Lu Yuan ficou ainda mais cuidadoso, temendo que os 3 caçadores de gatos surgissem do nada. À medida que explorava mais profundamente, ele encontrou feras mais ferozes e também ganhou mais cristais espirituais e materiais. Além de manter uma porção de cristais espirituais para reabastecer sua energia espiritual, ele usou todo o resto no cubo de evolução, querendo evoluir o corpo de Ferro Negro. Lu Yuan pensou em querer ficar mais forte rapidamente. Refinar a cadeia genética era uma maneira de fazer isso, e a outra era, claro, desenvolver genes extraordinários. Depois que ele conseguiu evoluir o Black Rombody para o nível de chefe, talvez apenas alguns entre os lutadores probacionais pudessem ser páreo para ele. Aqueles que conseguiam gravar e registrar genes de nível chefe, eram provavelmente os gênios de primeira linha, certo? Ao pensar nisso, Lu Yuan ficou cheio de expectativa. Em um canto isolado do palácio subterrâneo, Shi e o elementalista pararam com Molly gravemente ferido. Molly entrou em coma e Shi e o colocou no chão com cuidado. Depois disso, o elementalista deu uma olhada no estômago de Molly. O horrível ferimento da espada parou de sangrar, deixando uma cicatriz curva. Como é? Shi perguntou. Ela tomou a poção de recuperação. Pelo menos, a vida dela não está mais em perigo. Shi deu uma olhada no inconsciente Molly e franziu a testa ligeiramente. No entanto, seus ferimentos são muito graves. Provavelmente levará alguns dias para que uma poção de recuperação de nível comum a cure completamente. Eu não esperava que encontrássemos um osso duro de roer. É muito azar. O semblante do elementalista era sombrio. É verdade. Esse humano é forte. Sua força não é fraca e sua defesa pode ir contra a flecha de Molly. Ele provavelmente é mais forte do que qualquer um de nós. No entanto, sua velocidade parece medíocre. Ele provavelmente gravou e registrou um gene extraordinário do tipo guarda. Se fosse em uma área espaçosa, poderíamos brincar com ele como quiséssemos. Palácios subterrâneos dão aos lutadores do tipo guarda como ele uma vantagem demais. Shi não prestou atenção às reclamações do elementalista. Ele então sentou-se no chão, tirou um pedaço de anchovas secas e começou a comê-lo. Uma perda é uma perda. Quando alguém é caçador por muito tempo, chegará o dia em que ele se tornará caça. Depois que os ferimentos de Molly se recuperarem, encontraremos uma nova presa. O elementalista sentou-se ao lado de Shi, olhou para as anchovas secas em sua mão e engoliu em seco. Tia fez isso? Me dê um. Shi revirou os olhos e tirou um pedaço de anchovas para passá-lo ao elementalista. O elementalista deu uma mordida feliz e disse com uma expressão fria. Aquele lutador humano provavelmente não deixará o palácio subterrâneo tão cedo. Poderíamos ter a chance de encontrá-lo novamente. Podemos nos vingar então. Shi também estreitou os olhos, tendo uma sugestão de intenção assassina neles. Em algum lugar do palácio subterrâneo, Lu Yuan passou por uma esquina com cuidado. De repente, uma longa e fina sombra negra surgiu de lado. A sombra negra foi extremamente rápida. Lu Yuan nem conseguiu reagir a tempo e só conseguiu levantar a mão para bloqueá-lo. Largo. A sombra negra perfurou o braço de Lu Yuan, fazendo um som estridente. Nesse momento, Lu Yuan sentiu um poder que não era forte nem fraco e deu um passo para trás. Um grito agudo e penetrante soou. Agora, Lu Yuan viu um escorpião negro saltando das sombras. O escorpião era inteiramente preto,
mais ou menos da mesma cor das paredes subterrâneas do palácio. Em uma área escura sem iluminação de velas, era quase impossível vê-lo. Suas duas pinças tinham cerca de meio metro e sua cauda de escorpião brilhava com uma luz fria. A longa e delgada sombra negra era claramente a cauda de um escorpião. Ao ver esta criatura, Lu Yuan deu um passo para trás e se esquivou da pinça que o escorpião usou para prender sua cabeça. O escorpião negro não parou. Quando o primeiro golpe errou, ele atacou Lu Yuan novamente depois de pousar. Suas duas pinças eram muito grandes e sua cauda muito alta. Depois de chegar perto de Lu Yuan, sua pinça apertou a perna de Lu Yuan. Ao mesmo tempo, sua cauda também foi perfurada. Lu Yuan usou seus pés e se esquivou da pinça. Ao mesmo tempo, ele cortou com sua espada longa, a ponta afiada da espada roçando a cauda do escorpião, cortando-o. Sangue negro jorrou de sua ferida e o escorpião soltou um grito agonizante. Em seguida, usou sua pinça para atacar Lu Yuan novamente. Lu Yuan moveu-se com agilidade e evitou facilmente os ataques. No final, ele enfiou a espada na cabeça do escorpião, matando-o. O escorpião morto deixou cair 3 cristais espirituais. Depois disso, Lu Yuan recolheu as caudas e as pinças do escorpião. Metasoma venenoso do escorpião negro de arenito, material de qualidade comum, veneno forte, pode ser refinado em poções genéticas. Enormes pinças do escorpião negro de arenito, material de qualidade comum, pode ser refinado em armamentos genéticos. Quando Lu Yuan viu esta informação, suor frio começou imediatamente. Este era um escorpião negro. Quando ele estava fora do palácio subterrâneo, Lu Yuan ouviu alguém pedindo para vender poções de desintoxicação para o veneno do escorpião negro. Isso fez com que ele notasse os escorpiões negros. Ele não esperava que o escorpião negro fosse tão astuto também. A cor de sua casca externa escura era muito próxima da das paredes do palácio subterrâneo. Se ele estivesse agachado em um canto escuro e sombrio, longe de uma tocha, quem seria capaz de vê-lo? Seria difícil para os combatentes genéticos comuns se defenderem desses ataques furtivos. Felizmente, sua defesa foi forte o suficiente. O ferrão venenoso deste escorpião negro não conseguiu perfurar sua pele. Caso contrário, ele sentiu que poderia acabar para ele se fosse envenenado. Lu Yuan descobriu que as feras ferozes do palácio subterrâneo eram todas extremamente astutas. O mesmo aconteceu com os pequenos pedreiros e este escorpião negro. Parecia que quando ele voltasse, ele teria que verificar os hábitos concretos das feras ferozes no palácio subterrâneo de Arenito. Caso contrário, quem sabia que outras feras ferozes e astutas ele poderia encontrar na próxima vez. Após este incidente de ataque furtivo com o escorpião negro, Lu Yuan sentiu-se feliz por seu brilhantismo mais uma vez. Felizmente, ele escolheu um gene extraordinário do tipo guarda. Se ele tivesse escolhido um gene extraordinário do tipo ataque, então as coisas estariam acabadas para ele. Embora os genes do tipo guarda não fossem comparáveis aos genes do tipo ataque em termos de ataque, em termos de capacidade de sobrevivência, era realmente bom. Foi muito adequado para ele, que foi sozinho. Lu Yuan se sentiu mais confiante e começou a explorar novamente. À medida que ele entrava mais fundo no palácio subterrâneo, havia cada vez mais escorpiões negros. Ele frequentemente os encontrava como faria com os pequenos pedreiros. Além disso, quanto mais feras ferozes Lu Yuan matava, mais cristais espirituais ele reunia. O tempo todo ele caçava no palácio subterrâneo, comendo ou bebendo quando estava com fome, ou com sede. Se estivesse cansado, encontraria um canto escondido para montar sua barraca e dormir. O conceito de tempo no palácio subterrâneo não era tão claro quanto fora. Afinal, quase não houve mudanças no ambiente. Neste momento, Lu Yuan conseguiu reunir de 600 a 700 cristais espirituais. Dos quais, mais de 500 deles foram usados por Lu Yuan para reabastecer o cubo de evolução. Depois disso, ele também refinou lentamente sua cadeia genética com cerca de 100 deles. Depois de refinar sua cadeia genética para cerca de 10%, seu poder aumentou um pouco novamente. Para os cristais espirituais restantes, ele os guardou, planejando usá-los como energia espiritual reserva. Não se sabe quanto tempo se passou quando Lu Yuan percebeu um problema sério. Seus suprimentos estavam quase acabando e o cubo com cerca de 3 metros de raio também estava cheio de todo tipo de material. Mesmo que ele continuasse caçando feras ferozes, provavelmente não seria capaz de armazenar os materiais. Por isso,
Lu Yuan pensou em fazer uma viagem ao pequeno mercado na entrada para vender os materiais. Havia pessoas coletando materiais no mercado e o comércio seria pago com cristais espirituais. Só então, a névoa branca fervilhava mais uma vez na área da cadeia genética de Lu Yuan. A porta de luz apareceu. Lu Yuan ficou atordoado. É hora de sair. Mas isso também foi bom. Lu Yuan não hesitou e conectou-se diretamente à porta da luz com sua mente. No instante seguinte, sua visão ficou preta. Quando Lu Yuan abriu os olhos mais uma vez, ele já estava em seu quarto simples e degradado. Sentindo os poderes crescentes em seu corpo, Lu Yuan soltou um suspiro e revelou uma sugestão de sorriso agitado. Se isso continuasse, não demoraria muito para que sua taxa de refinamento atingisse 100%. Até então, ele seria capaz de considerar quebrar o bloqueio genético e começar a subir de nível, certo? De acordo com essa velocidade, levaria no máximo mais 11 a 12 vezes, e provavelmente não precisaria de um mês. Ele pode ser capaz de elevar-se ao nível para um lutador de nível 1 antes dos exames de admissão à faculdade. Até então, ele deverá ser capaz de entrar em uma boa academia de Gene Fighters. Ele não entendia por que muitas pessoas passaram várias décadas, mas não conseguiram avançar para o nível 1. Parecia muito fácil de conseguir. Lu Yuan ficou um pouco confuso. No entanto, ele não pensou muito nas coisas. Ele apenas pegou o telefone e verificou a hora. Eram 4 da manhã agora. Eram 22 horas quando ele entrou na Terra das Origens, então 6 horas se passaram. 2 horas no mundo real deveriam ser um dia na Terra das Origens. Isso significava que ele estava lá dentro há 3 dias. Foi mais curto do que ele pensava. Ele pensou que poderia ficar por cerca de uma semana. No entanto, a quantidade de tempo que alguém permaneceu lá dentro foi decidida pela Terra das Origens. Ele também não podia fazer nada sobre isso. Enquanto ainda havia algum tempo, ele deveria cultivar um pouco mais. Assim como Lu Yuan estava pensando, de repente ele ouviu o som de uma porta se abrindo do lado de fora. Lu Yuan ficou atordoado e um pouco confuso. Entre as pessoas que alugaram o apartamento com ele, a irmã mais velha King voltou com ele ontem. Ela provavelmente estava dormindo agora. Já os outros 2 grupos trabalharam durante o dia e deveriam estar dormindo agora. Porque haveria alguém abrindo a porta para entrar.